da sala de aula. Bom, primeiramente, bom dia. Queria dizer que é um prazer imenso estar com vocês nessa manhã de sexta-feira, né? Antecedendo aí o fim de semana. Sextou, né, galera? Vamos ter um descansozinho. É um prazer, uma alegria muito grande. Todos os dias conectar com vocês, todas as sextas-feiras, todas as semanas. Dialogar com vocês também lá na sala de aula virtual. Então, tem sido um grande desafio, eu acredito, para todos nós, com essa modalidade remota, mas parece que a gente já está mais adaptado, né? Eu acho que todo dia a gente sente essa sensação de adaptação, né? De que está mais familiarizado com esse novo modelo, esse novo normal. Então, eu queria dizer que os desafios são muitos, mas nós estamos vencendo essas barreiras. O material de vocês essa semana já está postado lá na sala de aula virtual, certo? E está postado também um comunicado para vocês sobre a nossa primeira atividade avaliativa, que será na próxima semana. Como eu estive falando para vocês no nosso primeiro encontro remoto, a cada 3 aulas, ou seja, a cada 3 semanas, teremos uma atividade avaliativa, certo? E essa atividade avaliativa tem como objetivo sondar o que vocês aprenderam durante essas 3 semanas. Vocês farão essa atividade avaliativa na próxima semana, no dia 25 de setembro, na sala de aula virtual, no horário da aula. Ou seja, ao invés de vocês conectarem no Meet, vocês irão conectar na sala de aula, na parte de atividade, e lá estará disponível a provinha, a primeira provinha do bimestre, certo? Então, vocês já sabem que sexta-feira que vem nós não conectaremos no Meet, conectaremos lá na sala de aula virtual para fazer essa atividade avaliativa. Essa prova, atividade avaliativa, ou que seja o seu nome, ela vale 100 pontos e ela terá como característica exatamente a múltipla escolha. Então, não será uma prova aberta que vocês terão que escrever as respostas. Vocês apenas irão marcar alternativas, certo? Então, terá 10 questões no mínimo e vocês terão um tempo de aula para fazer essa avaliação. Professora, mas e quem não pode estar online no horário de aula porque está trabalhando ou porque está doente e aí não está podendo conectar? Essas pessoas que estão com dificuldades de acesso à sala de aula ou que estão com dificuldades de acesso às aulas remotas nos momentos síncronos, deverão entrar em contato comigo e justificar as suas dificuldades para que a gente possa fazer a adequação para essas realidades, certo? Então, quem tiver com problemas de conexão, de acesso à sala de aula, que ainda não estiver inserido na sala de aula, por favor, eu peço que entre em contato comigo e faça e me passe essa informação, diga o que está ocorrendo para que eu possa ajustar a essa realidade, certo? Ficou claro para todo mundo? Eu estou percebendo que tem muita gente que está saindo da reunião, ou seja, a internet está caindo, né? Então, vocês têm o tempo, na próxima semana, da aula para fazer essa atividade avaliativa. Por que, professor, o tempo da aula? Porque é avaliação. A avaliação se faz no horário da aula, né? Faz parte do processo. Apenas as avaliações de recuperação que serão feitas em outros horários, mas as avaliações mesmo vai seguir o cronograma de horário, que é o horário de aula, certo? Então, hoje, vocês têm segunda, terça, quarta e quinta, 5 dias para tirar dúvidas sobre o assunto ou sobre os assuntos estudados desde a primeira aula remota. E aí vocês têm esse tempo para revisitar os conteúdos e registrar as dúvidas de vocês lá na sala de aula virtual para que eu possa interagir lá.
Lembrando que as dúvidas são colocadas lá na sala de aula virtual, na parte do fórum de perguntas. Então, quando vocês entrarem na parte de atividades, tem lá o primeiro tópico, se chama Fórum de Perguntas. Esse primeiro tópico é exatamente o espaço para vocês colocarem as dúvidas de vocês com relação aos assuntos. Então, não coloquem em outros espaços, porque eu não vou acessar. Todas as dúvidas de vocês, elas têm que estar organizadas lá no fórum de perguntas, certo? Então, se você estudou o assunto da primeira, da segunda e da terceira semana e ficou com muitas dúvidas, coloca lá no espaço e aí eu vou interagir com vocês durante a semana. Sábado e domingo eu não interajo porque é final de semana, certo? Eu só vou interagir com vocês nos dias da semana, nos dias de aula, que é de segunda a sexta, certo? Então, nesses dias vocês podem perguntar, podem se conectar, entrar em contato. Lembrando que vocês precisam ter cuidado também com a questão do horário. Não deixem para entrar em contato comigo às 10 horas da noite, que vocês também não terão resposta. Eu só atendo até 6 horas. Então, 6 horas da noite. Então, se programem dentro desse horário, né? De 7 da manhã às 6 da noite, para fazer perguntas, se for o caso de uma conexão via WhatsApp. Evitem fazer perguntas de conteúdo pelo WhatsApp. Perguntem lá na sala de aula virtual. E lá, sim, é que é o espaço adequado para ver essa interação. Certo? Então, o pessoal que estiver com dificuldades de acesso, de conexão, não estão inseridos ainda na sala de aula, por favor, entre em contato comigo para que eu possa fazer essa adequação. Tá ok? Ficou claro para todo mundo? Bom, eu vou começar o conteúdo dessa semana, que também vai cair na prova. Outra coisa que eu gostaria de avisar é que já tem lá na sala de aula virtual comunicado com a data da avaliação, o horário, o local e os conteúdos da prova, certo? Tá tudo lá na sala de aula, no mural de informações. Ou seja, na primeira página, vocês facilmente terão essa informação, certo? É a primeira postagem da semana, é a questão do dia e do horário da avaliação, tá ok? Então, agora eu vou colocar para vocês os slides dessa semana, que também estão disponíveis na sala de aula virtual. Então, vocês não precisam anotar o conteúdo dos slides. Basta vocês acessarem lá na sala de aula virtual o conteúdo da semana, que vocês verão os slides lá, certo? Eu vou compartilhar com vocês a tela. A partir desse momento, eu não verei mais vocês, certo? Então, por isso que eu quero que vocês, antes mesmo de eu ampliar aqui a imagem do slide, eu queria que vocês me dissessem se vocês já estão visualizando a apresentação. Falem aqui no chat para mim se vocês estão conseguindo ver os slides. Todo mundo está vendo, né? Ótimo, pronto. Agora eu não vou ver vocês e não vou ouvir vocês. Então, eu vou dar o conteúdo, vocês registram as dúvidas no chat e quando eu terminar a apresentação, eu olho as perguntas de vocês, tá certo? Já não estava ouvindo mesmo, grande Bom, diferença. semana passada nós fizemos um estudo sobre a morfologia e a sintaxe. Eu não sei se vocês estão lembrados, devem estar, né? Porque não faz tanto tempo assim. Então, nós fizemos um estudo da teoria do que é morfologia e do que é sintaxe. Lá no conteúdo da avaliação tem escrito sintaxe, mas o que é que vai cair da sintaxe? Exatamente o que nós trabalhamos a semana passada, o que ela é. Vocês não vão fazer análise sintática na prova, vocês só vão identificar o que ela é, de verdade. Qual é a sua função, o seu objetivo. Então, não se preocupem em fazer análise sintática, porque isso não vai cair na avaliação. Como eu disse a vocês, análise sintática vocês só farão no terceiro ano. No segundo, vocês farão análise morfológica. Então, para isso, vocês precisam lembrar do que é a morfologia, que foi estudado na semana passada. A morfologia é o estudo de quê? É o estudo da origem, da estrutura da palavra, como ela se forma, como ela se organiza, qual é a sua função. E é também, quando a gente vai fazer análise morfológica,
é também o momento de fazer uma análise individual da palavra. Qual é a sua função? E essa função está para a sua individualidade. Então, por isso que o estudo morfológico ele se diferencia do sintático, porque o sintático ele não é individual, ele é coletivo. Uma palavra depende da outra na construção do sentido, enquanto que o estudo morfológico não necessariamente depende dessa sequência. Então, hoje nós vamos fazer o estudo morfológico do substantivo, que é a primeira classe de palavras, ou seja, aquela primeira gaveta que tem no nosso cérebro, né, com as palavras organizadas por meio de suas funções e suas características. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual é a função do substantivo. Qual é a função de organização do substantivo? Por que ele existe? Qual é a sua funcionalidade? Substantivo é uma das maiores classes de palavras. E ele tem a função de nomear. Então, nomeia tudo. Então, por isso que existe uma extensão tão grande nessa classe de palavras. Por isso que existem tantas palavras que são nomes. Muitas coisas precisam de nome. E aí, quando há essa necessidade da nomeação, aí é onde entra o substantivo. Ele tem essa característica preponderante, que é nomear seres, objetos, ações, uma infinidade de coisas. Nomear os indivíduos também. Então, o substantivo ele tem essa função de nomear. Por isso que é uma das classes de palavras principais no sistema morfológico. Excetuando o verbo, todas as outras classes de palavras, elas são submissas ao substantivo. Elas dependem dele. Por quê? Porque ele é o centro das atenções. Ele é a parte principal na classe de palavras, ou seja, no estudo morfológico da palavra. Então, como ele tem a função de nomear, sua função é praticamente primária, é original. Então, por essa razão, ele acaba sendo a classe de palavras que tem a maior ou uma das maiores variabilidades de palavras. Então, observem bem o substantivo. O substantivo ele é, sem sombra de dúvidas, o protagonista na classe de palavras. Ou seja, ele é quem assume a maior parte das funções. E ele é interessante por quê? Porque ora ele tem a função de substantivo, ora ele tem outras funções. Por exemplo, o substantivo, mais adiante vocês vão ver, que ele nomeia sentimentos, por exemplo. Ele nomeia qualidades, por exemplo. Quando falamos em qualidades, logo remetemos ao adjetivo. Então, o substantivo, em algumas circunstâncias, ele tem uma certa semelhança com o adjetivo. O que é que vai diferenciar o substantivo do adjetivo? O objetivo. O objetivo de comunicação e o seu sentido. É o que vai fazer essa diferenciação. Quando é que é um nome? Quando é que a qualidade é um nome e não uma característica? É isso que a gente precisa começar a pensar. Qual é o objetivo de comunicação? Qual é o objetivo disso? Dessa sequência de palavras? Embora a análise morfológica ela seja individual, eu identifico aqui é substantivo, aqui é adjetivo, aqui é artigo, aqui é numeral, aqui é pronome. Mas a análise ela não para só aí. Eu preciso entender que, em algumas circunstâncias, aquele adjetivo que a gente conhece como adjetivo não será adjetivo, será substantivo. Porque aí o sentido não é qualificar, e sim nomear a qualidade. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E fazer essa pergunta todas as vezes que for fazer uma análise morfológica, seja para qual classe de palavras for.
A primeira pergunta que a gente precisa fazer é qual é o objetivo da existência dessa palavra aqui, nessa ordem. Qual é o objetivo? A partir do entendimento do seu objetivo, aí sim eu consigo fazer a classificação. Eu não posso classificar primeiro sem antes saber qual é o objetivo. Porque se eu fizer o caminho contrário, a minha classificação poderá sofrer o grande risco de estar equivocada. Exatamente porque não houve o cuidado de identificar qual é o objetivo comunicativo ou qual é o objetivo maior daquela apresentação ou daquela ordem da palavra. Então, por isso que o substantivo ele acaba sendo o protagonista, porque ele tem uma ligação muito grande com as outras classes de palavras. É como se todas as palavras estivessem na mesma gaveta. E que ao longo do tempo, essas palavras, elas tendo algumas características um pouco diferentes umas das outras, elas acabaram se agrupando em outros grupos. O grupo maior é o substantivo e os subgrupos são as outras palavras. Dentro desse grupo maior, há uma organização menor de outras palavras. E essas organizações, elas acontecem a partir das suas funções. O que é que diferencia? Qual é o limite de diferença entre o substantivo e as outras classes de palavras? É isso que vocês precisam saber. Não saber apenas a regra pela regra, mas saber qual é o objetivo da existência da palavra. Qual é o objetivo que ele está exercendo naquela situação comunicativa. Saber a regra é essencial, mas saber o objetivo de comunicação e a intenção é também primordial. Primeiro, eu preciso saber o objetivo e a intenção de comunicação. E segundo, eu preciso saber a regra, para que eu consiga fazer a análise morfológica. Então, aqui nós temos o exemplo dos substantivos, né? Que nomeiam muitas coisas. E aí, uma dessas coisas estão nas imagens que vocês estão vendo, né? Que é pá, picolé, presunto, vaso, abacaxi, pilha, galho, cama, e assim sucessivamente. Então, a gente percebe que o substantivo, como tudo precisa de um nome, ou grande parte desse tudo, então o substantivo é uma classe de palavras muito extensa, porque muitas coisas são nomeadas. Por sua própria função original, a gente consegue dimensionar que o substantivo é uma classe de palavras extensa, grande, exatamente pela necessidade de nomeação das coisas. Agora a gente vai entrar num campo do substantivo que ele é exatamente o campo das suas funções. E as suas funções, elas variam de acordo com os tipos e as intenções de comunicação. Aí eu preciso observar os tipos de substantivo e a funcionalidade de cada tipo para eu entender qual é o objetivo comunicativo quando ele se manifesta. E quando é que o objetivo comunicativo se manifesta? No texto escrito ou no texto falado, que são as formas que eu consigo fazer a análise. Então, nós temos os substantivos próprios e os comuns. Os próprios, eles são mais fáceis da gente entender porque eles têm uma relação direta conosco. O nosso nome é um substantivo próprio. Então, ele tem a função de nomear os seres e esse nome, ele vai fazer a diferenciação entre seus pares. Né? E aí, quando eu falo nome, eu não falo só o seu primeiro nome, eu falo o seu nome completo. Porque às vezes ocorre de você ter o mesmo nome de uma colega de sala, mas o que é que se diferencia da colega é o teu sobrenome. Então, o nome próprio, ou seja, o substantivo próprio, ele tem essa característica de nomear e de fazer essa diferenciação dos seres. Já o substantivo comum, não. Ele faz uma diferenciação, né? Por exemplo, quando eu digo abelha, quando eu digo carro, quando eu digo casa,
Aqui são nomes que são comuns, né? Por quê? Porque não há uma especificação de que eles são de fato. Há um entendimento de que eles pertencem a um grupo, né? Eu não posso achar que a abelha é macaco, não é verdade? Então faz essa distinção desses grupos. Mas não há uma especificidade, por exemplo, casa, que tipo de casa eu estou me referindo? Carro, que tipo de carro eu estou me referindo? Abelha, qual espécie de abelha eu estou me referindo? Então, o substantivo comum, ele não traz essa informação específica, ele traz informação genérica, que eu consigo identificar o que é, mas eu não sei os seus detalhes. Então, o substantivo comum, ele tem essa função, que não é detalhar, mas de categorizar em grandes grupos. Pessoas ou objetos que têm as mesmas características possuem o mesmo nome. Então, o objetivo do substantivo comum é exatamente agrupar objetos, seres e sentimentos, o que seja, que tenham as mesmas características em um único grupo. E aí é que chama de genérico, é um substantivo genérico, o comum. O substantivo simples o próprio nome já diz, ele é muito simples da gente entender. Por quê? Porque é aquele que é formado em uma só palavra. O substantivo simples, ele se forma com uma palavra só. Enquanto que o substantivo composto, ele se forma com duas palavras. Por exemplo, beija-flor, cachorro-quente, paraquedas, e assim sucessivamente. Esses são exemplos de substantivos compostos. Substantivos simples são aqueles que se formam com a só palavra. Então, flor, carro, casa, amigo, são substantivos simples. Por quê? Porque eles são formados, constituídos por uma única palavra. Existem também os substantivos concreto e abstrato. O que são esses substantivos concreto e abstrato? O concreto, ele tem a função de nomear coisas que são existentes no sentido da sua materialidade. É possível ver, tocar, sentir no sentido do tato, né? Do olfato, da visão. Enquanto que os substantivos abstratos, eles são existentes, sim, eles existem, mas eles nomeiam coisas que estão para o plano das nossas ideias, apenas. Não está para o plano concreto, ou seja, a sua existência ela está na nossa cabeça. E não necessariamente na Terra, como os objetos, como as pessoas. Então a diferença é essa. Os dois nomeiam coisas reais, os dois nomeiam situações que são existentes, mas o que diferencia um do outro é exatamente que o abstrato ele está para o plano das ideias. Eu sei que existe no meu pensamento. O sentimento a gente tem no pensamento, no coração. Mas o sentimento ele é visível? Não. Ele é palpável? Não. Ele está no plano das ideias. Eu sei o que é, eu sei que ele existe, mas ele não é material. Então, por não ser material, ele é abstrato e não concreto. Tudo aquilo que é material é concreto. Tudo aquilo que está para o campo das ideias é abstrato. Então, vocês têm aí duas definições interessantes do substantivo. Então, é aí onde entra a ideia do substantivo, em alguma circunstância, poder assumir o lugar do adjetivo. Em que momento? Quando eles nomeiam uma qualidade. E aí, quando há essa ideia de nomear alegria, tristeza, amor, ódio, a função é nomear sentimentos, qualidades, bom, ruim, né? E aí, quando é que o adjetivo de fato vai assumir a sua função? Quando a qualidade
ela for um agente modificador do nome. Quando ela modificar, ou seja, quando ela especificar o que é. Então, quando há essa especificação, aí sim o adjetivo ele assume a função de adjetivo. Não é simplesmente o nome de uma qualidade ou o nome de um sentimento. É simplesmente a especificação disso, que ocorre através da mudança. Por exemplo, garoto bonito. Há uma modificação, porque não é qualquer garoto, é um garoto bonito. Aí o adjetivo está qualificando o substantivo. Mas isso aí a gente só vai estudar depois da avaliação, certo? Esse fato aí não vai cair na prova. Mas é só para exemplificar para vocês a questão das funções. Então, o que vocês precisam ter muito claro na cabeça de vocês é que o objetivo do substantivo é nomear apenas. Então, ele tem essa função de nomear. Então, eu preciso entender quando é que aquela palavra será um nome ou quando ela terá outras características que não serão apenas de nomeação. Existem também os substantivos primitivos e os derivados. Os substantivos primitivos são aquelas palavras originais que não existiram nenhuma outra palavra antes dela. Ela é a origem. Então, sendo assim, ela é primitiva. Enquanto que os substantivos derivados são exatamente os processos evolutivos da palavra original. Ou seja, a palavra original, ela instigou o surgimento de outras palavras. E, geralmente, esse surgimento ele se dá a partir de uma necessidade do falante de desempenhar qualquer atividade. E aí eu vou trazer esse exemplo para vocês que vai clarear isso que eu acabei de falar. Por exemplo, livro é uma palavra original, primitiva. Livraria é uma palavra derivada. Em algum momento da vida, alguém entendeu que o livro poderia ser uma fonte de renda. E aí pensou, como é que eu posso organizar esses livros, criar um espaço de venda desses livros? A partir dessa necessidade econômica, foi que criou-se a ideia, ou criou-se a palavra livraria. Então, a palavra livraria, ela é derivada de livro. E ela não foge à essência da origem. Por quê? Quando se fala em livraria, você já sabe que é um lugar que tem muitos livros. E esses livros eles estão à venda. Mas você sabe que não foge da origem, não foge do que motivou a criação da derivação. Certo? Então, há sempre essa correlação. A palavra de origem, ela sempre vai criar outras palavras, e essas palavras criadas a partir da palavra de origem sempre vai fazer referência ao original. Existem também os substantivos coletivos. Os substantivos coletivos são nomes de grupos. Por exemplo, colmeia, manada, e assim sucessivamente são nomes de grupos de alguma coisa. Alcateia. Então, os substantivos coletivos, eles têm essa função de nomear grupos maiores, né? Que têm espécies semelhantes. Seres humanos, por exemplo, humanos. Então, mamíferos. Então, tudo isso são palavras que têm a função de nomear grupos que possuem características semelhantes. Os substantivos, eles também trabalham através dos gêneros, né? Há uma preocupação e uma organização de como se referir, de como nomear pessoas, objetos
e outras coisas mais por meio dos gêneros. E os gêneros na língua portuguesa, eles se referem diretamente à ideia do masculino e do feminino. Então, existem os gêneros biforme e os uniformes. Os biformes são as formas diferentes das palavras se referirem aos gêneros feminino e masculino. Essa diferenciação pode ocorrer a partir da troca de uma vogal temática ou pode ocorrer com a mudança total de uma palavra para outra. Por exemplo, homem, qual é o feminino de homem? Mulher. Então, há uma mudança muito grande das palavras para se referirem a gêneros diferentes. Mas aqui no caso do exemplo que está no slide, a mudança está apenas na vogal temática. Menino, menina. A estrutura da palavra é semelhante. A diferença está apenas na sua finalização, na troca da vogal O pela vogal A. Já os substantivos uniformes, eles se apresentam de duas formas. Da forma epicena, que é aquela que se refere a animais, e da forma sobrecomum, que é aquelas que se referem aos seres humanos, às pessoas, né? Então, o epiceno, a palavra é a mesma, o que vai diferenciar é o quê? É exatamente a indicação se é macho ou fêmea. Já os sobrecomuns, as palavras podem ser iguais para os dois gêneros, o que vai diferenciar são os artigos que vão anteceder a palavra, que vai anteceder o substantivo. E aí esses artigos são a letra O e a letra A, que são os artigos masculino e feminino. Então, todas as vezes que a palavra for compatível para todos os gêneros, tanto feminino quanto masculino, quando está em uma situação sobrecomum, ou seja, quando ele se refere a pessoas, o que vai diferenciar é a questão do artigo. Por exemplo, tem um nome próprio que ele é comum tanto para homens quanto para mulheres. O nome é Alisson. Não sei se vocês já ouviram falar nesse nome, mas o nome é Alisson. Alisson é um nome que, por sua terminação, para nós de língua portuguesa, soa como nome masculino. Mas existem mulheres que têm esse nome. Então, como vamos fazer a diferenciação? A partir exatamente do artigo, que vai anteceder o nome. O Alisson, todas as vezes que falar